Fala aí, rapaziada que me acompanha no canal Complexo Vascaíno, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Vídeo hoje um pouquinho diferente, né? Tô segurando esse microfone, mas não vai ser assim sempre. Eu vou colocar um braço aqui e vai melhorar, porque, cara, é pesado demais. Mas eu tô feliz, eu acho que foi uma aquisição, apesar de cara, né? Mas eu acho que vai evoluir o nível do canal, né? Acho que a qualidade de imagem é até muito boa, mas a qualidade de voz eu estava devendo. Vamos partir pro vídeo? Vambora, mas antes de eu continuar, gostaria de mandar um abraço, né? Um grande abraço pro João Niotti, um cara que aparece aí em quase todos os vídeos do canal, comentando, falando lindas palavras sobre o Vasco. Cara, você me motiva demais. E, pô, eu fico muito feliz, cara, de você estar acompanhando assiduamente, né, o meu canal todos os dias. Um forte abraço pra você, cara, beleza? Então vamos lá, vamos falar sobre Vasco, né? A novela São Januário, né? Que aparentemente a gente já tá chegando na reta final. A gente tem um acontecimento hoje muito importante, né? Que foi a visita do Corpo de Bombeiros e do Ministério Público do Rio de Janeiro. Realizaram uma vistoria em São Januário. Foi feita uma análise do termo de ajustamento de conduta, o TAC, né? Em cima da proposta apresentada pelo Vasco ao Ministério Público. Ou seja, vou legendar para vocês. O Vasco conversou com o Ministério Público, disse que iria fazer algumas mudanças em São Januário para facilitar a vida do torcedor, né, e dar mais confiança para a polícia, para os bombeiros, para o Ministério Público. E essas mudanças são bem interessantes, eu vou passar de uma em uma, né? E hoje a gente teve a visita do Corpo de Bombeiros e do Ministério Público para ver se o Vasco realmente conseguiu fazer essas mudanças, né? Vou deixar passando aí para vocês umas imagens, né, do pessoal analisando, o pessoal do Corpo de Bombeiros, o pessoal do Ministério Público, né, analisando como é que está o momento de São Januário após essas mudanças. Vou passar por algumas delas e comentar. A gente tem o aumento no número de catracas, eu acho isso muito importante. Quem visita São Januário sabe como é que funciona, é muito apertadinho, poucas catracas, demora a gente ter acesso, né, à arquibancada ou cadeira social, que seja. O Vasco também propôs ter o aumento do espaço útil no acesso às catracas, isso é muito importante também, porque é muito apertadinho, cara, é muito apertadinho, a gente tem uma fila longa do lado de fora, né, do estádio de São Januário, e pra entrar, né, pra gente ter acesso, e essa fila é longa, cara, porque tudo é muito apertado, é apertado pra você entrar no local das catracas, poucas catracas, então, cara, apesar de todo esse burburinho, todo esse problema que a gente tá tendo com o bloqueio de São Januário, acho que são mudanças que vamos dizer assim, melhorar a vida do torcedor, né? E melhorar a vida também de quem fiscaliza ali, os policiais. Eu acho que isso vai ser positivo pra gente, torcedor vascaíno, né? A gente também vai ter o ajuste na abertura dos portões para o sentido da saída. Isso é importante também, porque a gente tem aquele bonde saindo do jogo, né? É muita gente, a saída é muito apertada. Eu mesmo já sofri com essa saída de São Januário, principalmente naquele jogo. Se eu não me engano, eu me esqueci o ano, cara. Foi um Vasco e Flamengo que teve uma confusão do caramba. E o pessoal saindo correndo ali apertadinho. Cara, eu quase caí, mano. Eu fiquei pensando, cara, se eu caio ali no chão naquela situação, eu iria ser pisoteado, sabe? Então são mudanças importantes, cara. Apesar da gente ter sofrido com isso, com esse bloqueio de São Januário, acho que são mudanças que são positivas para o torcedor. Temos também o aumento no número de câmeras no interior do estádio. Eu venho falando muito sobre isso nos últimos vídeos, né? Eu acho que já tá na hora da gente começar a analisar quem é que tá causando essas confusões, né? Eu acho que com o aumento de câmeras isso vai ajudar. O que eu quero dizer com isso, cara? Porque eu sempre tô falando isso, cara, mas direto o Vasco é punido, cara. A gente tem que começar a punir quem arruma as confusões, cara. As pessoas, os indivíduos, o CPF, sabe? A gente tem que parar, o Ministério Público, a Justiça, tem que parar de culpar a instituição, de culpar o Vasco. Não, analisou com a câmera ali, foi aquele cara que tá com uma Malvina dentro do gramado, sabe? A gente tem que pegar aquele cara e punir ele, cara. Chega disso. O exemplo, o Vasco tá com o São Januário bloqueado desde o jogo contra o Goiás. O cara que arrumou essa confusão, as pessoas que arrumaram essa confusão, elas estão de boa, cara. Elas estão tranquilas. Será que elas estão com a mente pesada? Mesmo se elas estiverem com a consciência, aliás, pesada, não vai mudar nada. O São Januário não vai voltar a ficar liberado por causa disso. O Vasco tá tendo que fazer todo esse processo pra conquistar. E, cara, nesse momento que a gente tá vivendo, se tiver outra mini confusão em algum outro jogo futuro, tu já sabe, mini confusãozinha. Bloqueia São Januário, final. É complicado. E pra fechar, a gente tem também o reconhecimento facial nas catracas, né? Eu falei até no vídeo de ontem, o Vasco vai ser pioneiro, né, nessa mudança. O Vasco vai ser o primeiro estádio, aliás, eu tenho certeza, vai ser o primeiro estádio no Rio de Janeiro com reconhecimento facial e biometria. E isso é muito importante também, cara, pra facilitar um pouquinho a vida do torcedor, a gente parar de imprimir o ingresso. Se eu não me engano, a gente não vai precisar mais fazer isso, de imprimir o ingresso, isso aqui, não. Reconhecimento facial e você já consegue entrar dentro do estádio.
E vamos lá, semana passada houve um encontro, né, do Ministério Público com o Vasco antes dessa reunião, na quarta-feira passada, onde o Ministério Público falou que realmente iria fazer essa supervisão para ver se o Vasco já tinha feito as mudanças, né? E agora a gente está na expectativa de saber quando vai ser a próxima reunião, para concretizar, São Januário está liberado, a gente conseguiu, o Ministério Público vai falar, a gente analisou com os bombeiros e tá tudo certinho, a gente vai poder liberar São Januário. A gente não tem a data, né, dessa reunião, dessa próxima reunião, mas já está adiantado que vai ter a participação da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Defesa Civil, da Prefeitura do Rio de Janeiro e da FERJ, a grande FERJ, né, cara, que não faz nada pelo Vasco, cara. Cara, é complicado, mano. É igual aquele vídeo que eu fiz há 2 dias atrás, mais ou menos, CBF ajuda o Vasco, naquele caso lá do Newton Santos, né, pra gente jogar lá no estádio do Botafogo. Cara, quando CBF, quando FERJ ajuda o Vasco, cara? Nunca, eu nunca vi, né, cara? Então é complicado. Então, rapaziada, espero que eu tenha conseguido explicar pra vocês essa situação, né, que aparentemente a gente tá chegando na reta final e São Januário vai ser liberado daqui a poucos dias, né? Talvez não pro jogo contra o Fluminense, não, certeza, né, não vai estar liberado pro jogo contra o Fluminense, que a gente vai jogar no Newton Santos, mas pro próximo jogo contra o Coritiba, aparentemente está tudo certo e vamos jogar lá no nosso estádio, né, no nosso caldeirão, que é São Januário. Tranquilidade? Rapaziada, antes de eu continuar, vou fazer um pedido especial. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva. É minha frase padrão, vascaíno ajuda vascaíno. Você já ajudou um vascaíno hoje? Não? Então esse é o momento. Conto com a sua inscrição, conto com o seu like e conto com o seu comentário. Tranquilidade? Rapaziada, isso aqui tá pesando, hein? Nossa, que pesa demais, cara. Mas vamos lá, vamos continuar. Elenco do Vasco voltou a treinar completamente hoje no CT Moacir Barbosa, visando o clássico contra o Fluminense. A imagem tá passando aí também da rapaziada que voltou, né, que tá treinando. E eu tinha dito uns vídeos atrás que o elenco iria voltar ontem, na quinta-feira, no feriado, mas não, a informação que foi dada foi errada, né? A gente, aliás, teve a volta ontem só de 3 jogadores. A gente teve a volta ontem do Zé Gabriel, que tá vindo de suspensão, né? Ele não jogou no último jogo contra o Bahia porque ele estava suspenso. A gente teve a volta do Rossi e do Payet também. Mas eu tenho uma informação adicional, o Payet está treinando desde a segunda-feira e pelo que disseram foi vontade própria do jogador, então eu chuto que o Rossi deve ter entrado nesse bolo. O Rossi e o Payet eles devem ter por conta própria ter ido treinar lá no CT Moacir Barbosa, né? Já que são jogadores que estão fora de forma, então a gente tá vendo que, cara, os caras estão conectados ali para tirar a gente dessa situação. E oficialmente voltou ontem, né? Com o Zé Gabriel, o Rossi e o Payet. Mas o Rossi e o Payet já estão treinando desde a segunda-feira, pelas informações que eu vi na internet. Tranquilidade? Então o elenco voltou hoje definitivo, todo mundo treinando. A gente tem aí na frente, mais uma vez eu vou botar a foto aí pra vocês, a gente tem o nosso preparador físico, né? O Diego Pereira, puxando aí a corrida dos atletas, isso é muito importante, cara. Eu venho elogiando demais. Eu acho que o Vasco tem um ótimo preparador físico esse também que tinha treinado o Al Hilal, né, junto com o Ramon Dias. E, cara, o time do Al Hilal, eu repito, eu sempre falo algumas coisas eu repito bastante, mas o time do Al Hilal, cara, na parte física, assustava, cara, engoliu o Flamengo na parte física, sabe? Então, é notícia positiva, né? Rapaziada, agora eu vou entrar num assunto, cara, que eu acho bem legal. Quando a gente hoje em dia é muito na moda, né? A gente fala de futebol raiz, a gente fala de futebol moderno, Nutella, né? Então eu tenho um vídeo muito interessante pra passar pra vocês de como era o Maracanã antigamente, uma comemoração do torcedor vascaíno no Maracanã lá da época da geral. Eu vou deixar o vídeo passar aí e daqui a pouco eu volto e comento o que eu acho sobre isso, cara. Então, rapaziada, voltando aí, vocês já terminaram de assistir, cara. Eu acho que a gente pode... Agora é uma reflexão, né? Eu acho que a gente consegue extrair coisas boas do passado e coisas boas do futuro, né? Se eu for pegar do passado, essa época aí desse vídeo que passou, cara, o que eu acho legal... o futebol era popular, cara. O futebol era popular. Eu não sou dessa época, mas eu já ouvi muitas pessoas que acompanhavam o futebol nesse período, né? E os próprios sites dizem, né? Os historiadores falam como funcionava o futebol nessa época. E uma coisa que eu tiro o chapéu, que eu acho muito positivo, era o valor dos ingressos, sabe? Pelo que eu vejo, os historiadores dizem
que o ingresso pra geral era um preço popular, então todo torcedor que tinha vontade, tinha sede, ele conseguia acessar o estádio, ele conseguia ver um jogo do seu time, sabe? Coisa que hoje em dia não acontece, cara. Os ingressos hoje em dia estão caríssimos. Eu me lembro agora o jogo que eu fui contra o Atlético Mineiro, se eu não me engano, o ingresso mais barato era R$80. E não fica só por aí, né? A gente lembra que quando a gente vai no estádio, a gente gasta dinheiro com transporte, a gente gasta dinheiro com bebida e por aí vai. Se você leva seu filho pede pipoca, churros. Então, cara, hoje em dia futebol é muito caro, galera. É muito caro. Eu mesmo falo por mim, cara. Eu sinto que quando eu gravo conteúdo perto do estádio ou dentro de um jogo, cara, eu ganho muitas visualizações. Mas é muito difícil pra mim, cara, eu acompanhar todos os jogos, sabe? É muito difícil, cara, porque o futebol hoje é muito caro. Então eu não vivi essa época, mas eu sinto saudade mesmo assim, sabe? De ter um setor popular, acho que falta isso hoje em dia no futebol moderno. Você ter um setor popular pra você receber aquele torcedor que não tem condição financeira, cara. Porque a gente sabe que o nosso país hoje não vive uma condição muito legal financeira, o nosso salário mínimo não é suficiente, né, para sustentar tudo que envolve a nossa vida. Então, cara, eu sinto saudade disso. Mas eu não sinto saudades, cara, da falta de conforto que de antigamente. A gente vê aí, cara, o Maracanã era de concreto, cara. E hoje, eu tiro o chapéu principalmente pro Maracanã, cara, quando eu comparo com o São Januário, né? Pô, as cadeiras do Maracanã são muito confortáveis, sabe? Termina ali o primeiro tempo, cara, você consegue sentar na cadeira confortável e você consegue descansar pro segundo tempo, né? Coisa que não tem em São Januário. São Januário que, infelizmente, a arquibancada é feita de concreto, né? Então, ali no segundo, quando a gente tá no intervalo do primeiro pro segundo tempo, cara, é complicado, é dolorido, sabe? Então, eu acho que tem coisas do passado que são positivas, como valores do ingresso, o futebol era mais popular, sabe? E coisas modernas que são positivas, como o conforto, né? Que antigamente não tinha. Então, acho que a gente consegue extrair bastante coisas, cara. E vamos lá, pra gente entrar na reta final, mais uma vez TV Fama, né? TV Fama tá virando rotina aqui no canal, onde eu pego algumas fotos que é sobre Vasco, mas não envolve muitas coisas sérias, né? Vamos dizer assim. Eu começo hoje com uma foto, né, do Maicon, o zagueirão Maicon, que anda jogando bem, né, com o seu filho, o filho do Maicon, que, segundo algumas informações, ele está treinando na base do Vasco. Eu acho isso muito legal, cara, eu acho isso muito legal. Toda sorte do mundo pro filho do Maicon. E talvez isso esteja motivando também nosso zagueiro, né. Maicon, esse que veio de um momento de baixa, né, do Santos, e ele tá conseguindo crescer dentro do Vasco, muito talvez pelo Ramon Dias, né, e ele vê o filho dele treinando dentro do Vasco, talvez esteja motivando ele também. Então a primeira foto do momento TV Fama, e o segundo pra gente fechar, você sabia que o Robson Bambu jogou na seleção brasileira? Ali no período pré-olímpico, né, ele jogou, que infelizmente ofensivamente é muito fraco, mas defensivamente até que mostra alguma coisinha, né? Então é o momento TV Fama que eu trago pra vocês hoje. Então, rapaziada, é mais ou menos isso. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Desculpa aí qualquer configuração, que eu tenho que encontrar o melhor momento pro microfone. E, cara, gravar segurando ele é muito difícil, é muito pesado isso aqui, mas eu vou dar um jeitinho, tranquilo? Então, rapaziada, é mais ou menos isso. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Amanhã tem mais vídeo. Eu trago vídeo pra vocês há 5 meses, todos os dias falando sobre Vasco, e isso vai continuar, se Deus quiser. Tranquilo? Então é nóis, rapaziada. Tamo junto, forte abraço. E até amanhã. Valeu, é nóis.